Olá pessoal, eu sou o Renato Augusto Melconian e está começando agora mais um Comercast. Então hoje a gente vai falar com o Oscar Medeiros, que é executivo de novos negócios na Comerc, e o Pedro Pires, que é executivo de relacionamento com o cliente. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Antes da gente entrar no nosso tema, queria que vocês, por favor, fizessem uma apresentação de vocês para o público. Olá, Renato, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Eu sou o Oscar Medeiros, como já falou, executivo de novos negócios, sou engenheiro eletricista, né? Já tenho mais ou menos aí seus 5 anos de mercado. Então, assim, a gente está hoje aqui para trazer mais facilidade para os clientes. Boa tarde, Renato, tudo bem? Meu nome é Pedro Pires, eu sou executivo de relacionamento, sou formado por engenheiro mecânico, só que fiz uma especialização na parte de eficiência energética e sustentabilidade. Maravilha. Bom, entrando no nosso tema aqui de supermercados no Mercado Livre, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as particularidades para esse público. O que é diferente dos demais setores? Basicamente, o que a gente fala de Mercado Livre, trazendo assim uma palavra bem simples, né? É você comprar energia mais barata, né? Esse daí é o clássico que a gente sempre fala, né? Mas basicamente o que a gente gosta de falar para o cliente é, cara, você tem a escolha de comprar uma energia mais barata, uma energia limpa, sustentável, né? E aí você, logicamente, dentre aí os seus concorrentes, você está sempre bem à frente, né, de todo o mercado. Você está com preço mais competitivo, você consegue vender até mais barato para o cliente também, né? Então, isso acaba refletindo diretamente lá na ponta final, né, para o cliente. Fora isso, também você tem a liberdade também de criar estratégias de contratação para o futuro, né? E você travando um preço e garantindo também uma estabilidade financeira no custo de energia. Perfeito. Tem alguma coisa que possa fazer diferença em relação ao Mercado Livre ou até uma contratação de uma usina própria, por exemplo, para as unidades de um supermercado, por exemplo? Faz sentido o GD mais do que o Mercado Livre? Os dois combinados também fazem sentido? O que é uma boa estratégia para supermercado? Então, nesse sentido, o que a gente sempre fala, né? O primeiro passo, logicamente, para você economizar de um formato mais simples é migrar para o Mercado Livre, é o primeiro passo, tá? A gente sempre fala isso para o cliente por quê? A ideia sempre é você se capitalizar, né? E aí, logicamente, futuramente, você tiver o interesse, tiver o CAPEX para isso, fazer investimento numa solar, tá? Então, faz total sentido. Ou também depende como a gente fala, né? Tudo é poder de decisão. O cliente, ele vai ter sempre na ponta da mão a decisão. Então, se ele quer investir numa solar, tudo bem. Mas a gente sempre indica o Mercado Livre com a questão de investimento ser mais barato. Tá. Exatamente. Eu costumo dizer que a parte de energia solar no Mercado Livre é como se fosse uma evolução, o segundo passo, né? O primeiro passo é realmente a migração para o Mercado Livre, né? Até você também se habituar à rotina, né? A pagamento de encargos, a parte de contratação de energia. Né? Quando você estiver mais habituado, você pode partir para uma contratação de instalação de energia solar, que seria uma Mercado Livre 2.0, né? Vamos chamar assim. Tá certo. Tem muito supermercado que tem a geração a diesel. Tem muitas dúvidas sobre ter a geração a diesel e migrar para o Mercado Livre. Como que se percebe esse ganho, né, quando migra para o Mercado Livre? Se a gente for parar para pensar em geração na ponta, né? Realmente você tem uma sensibilidade um pouco menor. A economia ela é um pouco menor se você comparar com a empresa que está sem geração na ponta. Logicamente que a gente vai depender muito de caso a caso, né, Pedro? Onde a gente vai ter que analisar caso a caso. Mas assim, lógico, existe uma economia, ela é satisfatória, então faz total sentido também, né? Até você tirar essa geração e comprar tudo isso no Mercado Livre, tá? E fora outro ponto que é a sustentabilidade também, né? No Mercado Livre você está optando ali por uma energia renovável, né? Talvez também comprar um certificado como a I-REC e você está optando ali por uma geração a diesel, que é um combustível fóssil bem poluente e agressivo para a atmosfera. E aí, complementando, né? A gente traz também a questão operacional. Um gerador na ponta, na verdade, ele não é para funcionar dessa forma. Ele tem que funcionar no momento onde há falta de energia. Tá? Então, realmente... Ele é um backup, né? É um backup, exatamente. Tem alguns pontos que a gente traz para o cliente que é o seguinte, olha, você não está só gastando com diesel, você está gastando com operacional, com o aluguel, às vezes, do gerador. Então, tem vários custos atrelados que é melhor você não utilizar dessa geração na ponta, tá? Acho que é uma pergunta aqui que vem dos clientes. Se você tem uma usina dentro do seu parque aí de unidades e ela não supre toda a sua necessidade, você pode contratar no Mercado Livre essa energia? Sim, exatamente esse é o entendimento, tá? Esse perfil aí, logicamente, é um autoprodutor, né? Onde ele está tendo aquela geração mês a mês e no momento onde ele tem o que falta, né? Para complementar o consumo dele, ele vai ter que comprar no curto prazo, tá? Isso é comum, Oscar? É uma coisa que acontece muito? É comum, é bastante comum. Acho que o Pedro pode responder melhor do que eu, mas é bem comum, sim. Tem muito cliente nosso, né? De autoprodução que todo mês tem essa situação, tá? Lógico, dentro da nossa estratégia de contratação, a gente sempre vai falar para ele,
cara, é melhor, no atual período é melhor você ficar no curto prazo, porque o preço está bem barato, né? Então, assim, depende muito do cliente, mas é bem comum. Até comentando também, às vezes, uma estratégia própria do cliente, né? Ele decide ter uma usina menor do que ele tem de consumo realmente, também para entender como funciona o autoprodutor no Mercado Livre, e depois, com o tempo, né, e com o CAPEX, ele vai expandindo ao decorrer dos anos. Entendi. E como funciona essa contratação de curto prazo que vocês falaram, né? Que é essa compra de excedente? Isso é algo complexo por exemplo, a pessoa do supermercado às vezes não tem tanta estrutura para ter uma pessoa de energia e tal. É algo simples que é fácil de ser feito? Como funciona? A parte do curto prazo, assim, é uma tarefa mensal, né, que tem no Mercado Livre, né, que vai ter o balanço, né? Então a gente vai computar ali qual que foi o seu consumo do mês e vai comparar com o que você tem contratado, né? Com isso a gente vai entender se ele tem um excedente ou uma sobra, né? Por exemplo, nesse caso, supermercado, que às vezes não tem uma pessoa em específico, né? A própria Comerc já tem uma solução que chama o CP automático, né? Que seria o curto prazo automático. Então, aqui a gente já trava, né, que essa compra e essa venda de energia aconteça de forma automática com a Comerc, visto que a gente tem até a comparação, né, com os preços de outros concorrentes, a gente sempre fica ali na média, né, dos preços, não chega a ter alguma disparidade. Frisando a facilidade do cliente no mês a mês. Isso. O que eu acho que é bom a gente comentar, né, é que a Comerc, né, como gestora, a gente está aqui sempre para trazer o facilitante, né? Então, logicamente, a Comerc sempre está trabalhando com produtos internos diretamente para o nosso cliente. Então, muito esse cliente esse caso que a gente está falando, né, do CP automático, foi realmente uma necessidade do mercado. Foram clientes que não queriam ter essa dificuldade, né, de ter que, poxa, até todo mês tem que estar vendo o CP, ter que estar decidindo. Cara, eu quero uma coisa simples. Então, a Comerc tem esse produto hoje para trazer a facilidade para o cliente. E com as mudanças que estão tendo no mercado, a gente está vendo aí o modelo varejista tomando mais forma, tendo mais clientes. É uma opção para os clientes de supermercado? Qual que é a diferença até entre atacadista e varejista? Uhum. Trazendo essa parte do varejista, né? Como você bem falou, a gente está falando bastante aqui de facilidades, né? A depender do perfil do cliente, uma varejista, que é um processo bem mais simplificado, a gente fala simplificado no sentido de que onde o cliente agora só vai ter uma fatura a mais para pagar e está economizando, tá? A ideia realmente, dentro da Comerc, você migrar na varejista da Comerc, é você ter essa facilidade, né? Então, complementando, a modalidade varejista, né, como o Oscar comentou, é um modelo mais simplificado do que o modelo atacadista, porque ela já envolve a parte de energia, encargos e gestão também, incluso numa nota só, né? Então, o cliente ele não precisa também fazer esse pagamento de forma separada, né? Ela acaba juntando e, no caso, ele só vai ter, então, a fatura de distribuição para pagar e essa única fatura que já engloba todos os outros custos. Aí tem uma pergunta boa. Você falou que vão ter duas contas, né? Mas o desconto que a gente está dando para os clientes, ele é em cima só da conta de energia ou ele é em cima do todo? Da energia e da distribuição? Boa pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, ela é bem comum, tá? Na verdade, a gente trazendo um dos modelos que a gente tem, né, que é o desconto garantido, a gente vai trabalhar em cima da fatura total, tá? Ou seja, se você gasta lá 20 mil reais, a gente garante para você um percentual, todo mês a gente vai garantir aquele percentual para você até o final do seu contrato, tá? Lógico, isso é uma das modalidades que a gente tem dentro do Mercado Livre e no varejo, tá? E tem outra modalidade, que é o preço garantido, que ele é um preço já travado, né, igual na modalidade atacadista, então ele vai sempre ser comparado com o mercado cativo, né, a economia. E aí você tem mais previsibilidade ao longo dos anos que você contratou essa energia, é isso? Isso. Legal. Uma outra pergunta que chegou aqui, eu vou até pedir para vocês me ajudarem no entendimento da pergunta. Se eu tenho energia solar no meu negócio, eu perco os créditos de energia? Pergunta bem interessante, tá? Vamos lá. Regulatoriamente falando, quando você está no cativo e utiliza de geração solar para ver a compensação, você está utilizando a regulação cativa, que é de GD, certo? E aí, quando você muda para o Mercado Livre e traz consigo essa geração, você se torna agora um autoprodutor, tá? Então, existem mudanças regulatórias aí. O que a gente fala para o cliente? Cara, existe sim uma perda de crédito, tá? Vai haver sim, então a gente precisa montar essa estratégia para entender quando a gente consegue tirar, né, essa geração no cativo e ir para o Mercado Livre, para não ter nenhum impacto financeiro para você. Mas, lógico, assim que você migra para o Mercado Livre na autoprodução, você já vai continuar tendo essa compensação, tá? Não seria bem uma compensação, mas a gente pode utilizar essa palavra. Continua, tá? Só que aí você não tem aquele histórico, você não vai mantendo por 60 meses aquele crédito. Ele vai ser liquidado mês a mês. O crédito que ele está falando é o crédito que ele fica com a distribuidora, isso? Isso. Tá bom. Entendi agora. Tem uma pergunta aqui...
que eu achei interessante para a gente falar, dos tipos de possibilidades de contratação no Mercado Livre. Acho que ficou um pouco amplo, mas acho que vale. A gente já falou aqui um pouquinho de DG e de PG. Algo que vocês queiram comentar que seja também recorrente de contratações no Mercado Livre? Ótima pergunta, tá? Assim, é bem comum, alguns clientes, lógicos, mais no atacado, né, traz sempre esse questionamento. Oscar, eu consigo contratar menos de 5 anos, mais de 5 anos, 10 anos? Como é que você vê essa movimentação? Então, a gente sempre indica para o cliente o seguinte, cara, contrata de 3 a 5 anos que a gente consegue garantir para você, né, naquele head de contratação, o melhor preço possível, tá? Que hoje a gente está contratando para agora, que a gente vai consumir no futuro, né? Então, assim, a gente tem que realmente fazer uma contratação que seja ótima para ele ter, logicamente, dentro daquelas estimativas de economia que a gente faz, o melhor resultado financeiro. Tá? Lógico, isso dentro do atacado, né? No varejo, a gente tem um período mínimo de contratação que a gente faz, então sempre é o que eu sempre falo com o pessoal desde sempre. A contratação de energia, ela sempre vai ser ótima hoje. Ontem já não é mais preço realidade e amanhã a gente não sabe qual vai ser o preço. Então, se você for contratar hoje, está sendo o melhor momento para essa movimentação, tá? E porque às vezes também não por um período muito maior, né? Porque o preço de energia ele também vai ser reajustado pelo índice, né? Que geralmente é o IPCA, o mais utilizado. Então também a gente tem que tomar cuidado para não fazer contratos ali de 20, 30 anos, né? Um exemplo mais exagerado aqui, mas que isso vai ser também sofrer um certo aumento por conta do indexador. Perfeito, pessoal. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu queria deixar aberto o microfone para vocês darem um recado aí para os nossos espectadores. Pode olhar direto para a câmera aí e dar o recado para eles. Obrigado, Renato. Só queria comentar como que a gente também trabalha, eu e o Oscar aqui dentro da Comerc. O Oscar, então, ele é de novos negócios. Ele faz toda essa parte de prospecção e análise de viabilidade. Né? Fechando o contrato com a Comerc, ele passa internamente comigo. Eu faço toda essa questão de relacionamento com o cliente e trabalho a plataforma de soluções. Obrigado, Renato, pelo espaço, pela conversa. Deixar aqui a mensagem para você, né, que ainda não é cliente Comerc, tá? Fique à vontade para entrar em contato conosco, principalmente comigo, né, que sou aqui Novos Negócios, como bem o Pedro falou. Você já partindo dessa vontade de economizar, você conversa comigo, a gente fecha negócio e você parte aí para o nosso atendimento. Mas eu quero trazer a clareza para você, cliente, que não é cliente ainda, que quem sabe vai se tornar cliente aqui Comerc. A transparência, né, de você estar com um processo aqui claro conosco, a segurança de trabalhar com a empresa que é líder de mercado, tá? Então, assim, venha ser Comerc, vamos juntos que a gente vai trazer economia para você.